Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos ao canal Olive Ilumine, o canal em defesa dos animais, da natureza e do ser humano, especialmente os animais de toda a Ásia e África que estavam sendo vítimas daquela crueldade horrível, terrível, sendo jogados em galões de óleo quente vivo, sendo mortos com maçarico, com degola, sendo arrastados em asfaltos para as motocicletas para serem mortos em casa. Obrigado pela audiência, meus amigos. Você que é um ativista, você que ama os animais, você compreende a situação e o propósito desse canal. Daniel capítulo 3. Hoje vamos falar sobre a fornalha de fogo, onde Sadraque, Mesaque e Abednego foi livre daquela fornalha. Tem coisas que a gente não pode entender porque Deus permitiu que aqueles animais morressem naquela situação, mas porém sabemos que Deus pode livrar. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente, Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Durã, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto proclamou em alta voz. O arauto, pessoal, era o apresentador do rei. Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor. Esses judeus, pessoal, era Sadraque, Mesaque e Abednego. Que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pois como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos seus deuses, do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses? Nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante jogados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei:
Ó Nabucodonosor, quando a isso não precisamos responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados, os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Por isso, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Meus amigos queridos, aqui nós vemos o livramento que Deus deu para Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Aqui diz que esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados na fornalha de fogo ardente e que não sofreram nenhum dano. Aqueles cachorrinhos que morreram naquele tonel de óleo quente na China, vivos, os bichinhos vivos, gritando, querendo sair daquele galão. Mais uma vez, pedimos a compreensão de todos os internautas desse canal, por esse tema ser um tema recorrente aqui no canal. Mas como eu disse no princípio desse canal, não enganei nenhum dos meus internautas, disse claramente que esse canal foi inaugurado em caráter de urgência nas carreiras para pedir socorro, pedir literalmente socorro por aqueles animais. Porque aquele vídeo foi um vídeo tão triste que mudou a minha vida, foi um transformador de águas na minha vida, um divisor de águas na minha vida. E também na sua vida foi um divisor de águas, meu querido ativista, você que viu aquele vídeo. Você viu tanto que aquele vídeo é um vídeo triste. Então, vocês perdoem mais uma vez, continue a perdoar,
porque esse canal é um canal especial, foi feito para defender os animais de toda a Ásia, de toda a África, de todo o planeta Terra e do Brasil também. Então, meus amigos, aqui nós aprendemos aqui nessa lição de Daniel, que Deus pode livrar da fornalha, que Deus pode livrar da crueldade, da maldade, e aqui no final você percebe que o rei, o mesmo rei que haviam jogado eles na fornalha, o rei Nabucodonosor, o mesmo rei que ficou irado e mandou acender a fornalha bem forte para jogar eles, foi o mesmo rei que reconheceu o poder de Deus, o livramento que Deus deu. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, meus amigos, que é possível sim Deus entrar no coração da China, da Nigéria, da Índia, do Congo, dos governantes daqueles países, da população daquele país, convertendo eles das trevas, daquela prática horrível, triste, cruel contra esses animais. É isso que essa lição nos ensina nesse momento. Que assim como o rei Nabucodonosor voltou atrás e reconheceu o Deus de Israel, o Deus do céu, lembrando que Israel não é só o Israel do Oriente Médio, mas todos nós que entregamos a vida para Jesus, que fazemos a vontade de Jesus, que renunciamos nossos pecados, nossos vícios, que lutamos para vencer nossos pecados, nossos vícios, para fazer a vontade de Deus, todos nós somos o novo Israel. Então, meus amigos, é claro que tem coisas que a gente não pode entender e nem culpar a Deus. Oh, meu Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso com eles? Eu muitas vezes fiz essa pergunta. Mas o que nós podemos fazer? Quem somos nós para bater de frente com Deus? Nenhum de nós pode fazer isso. Porque Deus é a potência. É a potência eterna. A potência que ninguém pode vencer. Mas nós podemos fazer uma coisa. Nós podemos nos humilhar na presença de Deus e clamar e pedir socorro e clemência por esses animais. Porque você jogar uma ninhada de cachorrinhos dentro de um galão de óleo quente, os bichinhos vivos, é a mesma coisa que você jogar um monte de bebê lá dentro. É a mesma coisa que você pegar as crianças e jogar lá dentro. Bebê. Certo? Então, meu amigo, você que tinha essa mentalidade, não, aquilo é cultura, deixa para lá. Deixa para lá porque é cultura. Não é cultura. Se fosse um filho nosso, um bebê nosso, uma criança nossa, um pai, uma mãe, como eu já falei nos outros vídeos, nós queríamos que o socorro chegasse na hora, ainda que fosse do outro lado do mundo. Para você, meu amigo, que disse que nós não vamos conseguir mudar o mundo. Se fosse assim, os governos não teriam suas polícias, não teriam seus grupos de elite para combater a criminalidade pesada. Entregariam a cidade, o país na mão da bandidagem. Mas, no entanto, os governos têm suas polícias, suas guarnições, porque não pode se entregar a cidade à própria sorte. Então, não é questão de mudar o mundo, porque ninguém consegue mudar o mundo, mas nós conseguiremos fazer com que aquela crueldade contra aqueles animais acabe. Porque aquilo é uma coisa muito triste, é uma coisa muito grave, muito triste, que nós não podemos de maneira nenhuma nos omitir, porque a omissão é pecado, pessoal. Você sabe que o policial, quando ele tem que prender um bandido e ele não prende, ele fica com medo, ele está praticando o crime de prevaricação. O que é prevaricação? É omissão. É a omissão. A omissão, ou seja, covardia, né? Ah, não prendeu o bandido, ficou com medo e tal, aquela coisa toda. Ou seja, ele praticou o crime de prevaricação, certo? Ou seja, ele é obrigado a agir. Ele é obrigado. Não importa se o malandro é grandão, fortão, armado até os dentes, não importa. Se ele está ali na função de policial, se precisar prender, ele tem que prender. Ou seja, nem a sociedade aceita a covardia, nem a sociedade aceita a omissão. Nem as guarnições, os governos não aceitam gente omissa, gente covarde nas guarnições deles, nas fileiras deles. Então e outra coisa, a Bíblia fala assim, digo fraco, eu sou forte. Certo? Então,
Mesmo se você, meu amigo, é uma pessoa considerada bundona, como diz o outro, ó, fulano é bundão, fulano é medroso. Mesmo você, que é uma pessoa medrosa, mesmo você que é considerado para a sociedade um bundão, você tem que dizer: eu sou forte, eu sou corajoso. Eu vou entrar na luta por esses animais. Eu vou lutar por eles. Eu vou ser um ativista. Eu vou me unir a milhões de ativistas no mundo todo para lutar por eles. Eu vou ligar para a embaixada, eu vou mandar cartas, eu vou entrar na internet, eu vou mandar mensagens, eu vou ingressar num grupo de ativistas. Se eu ver um animal na rua sofrendo, eu vou ajudar as ONGs. Se eu tenho um parente parlamentar, eu vou influenciar lá a assembleia onde eu vou, para eles fazerem uma lei de castração para os animais. Você vai agir se você ama os animais. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o bundão, eu sou corajoso. Diga o medroso, eu sou corajoso. Depois eu vou procurar na Bíblia onde é que está escrito isso e vou falar para vocês, tá bom? Meus amigos, essa lição de hoje, Daniel, capítulo 3, a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente, é mais um vídeo da série de grande campanha de libertação por esses animais. Quero pedir a você, meu amigo eclesiástico, você que é um vencedor, você que sofreu grandes perseguições e venceu, você que a sua igreja é uma igreja forte, uma igreja rica, uma igreja que prosperou. Meu amigo, procure formar missionários para mandar para aquelas nações. Procure influenciar seus membros a orar para aqueles animais. Coloque esses animais também nas suas campanhas, nas suas agendas de oração, de clamor. Sim, meu amigo, você, meu amigo eclesiástico, seja qual for a igreja, seja qual for a denominação, eu faço um clamor a todas as igrejas evangélicas, a todos os pastores, bispos, a todos vocês, meus amigos, membros dessas igrejas. Eu faço também um apelo à igreja católica, sabe? Aos padres, aos freiras, aos fiéis, todos vocês. Orem, lute, não só orando, mas você que tem autoridade, você que tem a caneta, parlamento, Congresso Nacional, bancada dos animais, Fred Costa, meu amigo Fred Costa, gosto muito de você, Fred Costa. Eu direto elogio você aqui no meu canal. Eu só não vou votar em você porque você não é candidato pelo meu estado. Se você fosse, eu votaria em você na hora. Porque eu acho lindo esse trabalho que você tem feito defendendo os animais. Depois de Deus, graças a você, a bancada dos animais, essa lei já foi aumentada para 5 anos de quem maltratar animal. Para mim, na minha opinião, Fred Costa, essa lei tinha que ser mais dura ainda, mais enérgica ainda. Entendeu? Meus amigos, nós precisamos entender. Olha, o povo daquela nação precisa urgentemente conhecer o Deus vivo, o Deus do céu, e eles vão conhecer. Depois eu vou procurar aqui nas escrituras sagradas, tem várias escrituras que falam que aquele povo vai se converter, que é possível aquele povo se converter, e eles vão se converter, certo? Hoje estamos em Daniel 3, depois, mais na frente, com certeza, eu vou achar novas escrituras aqui falando que é possível sim aquele povo deixar aquela prática cruel. Amém? É porque esses vídeos eu gravo para vocês quando eu chego do serviço. Eu trabalho, certo? Meu serviço é um serviço simples, humilde, mas porém, estou ganhando meu dinheiro honestamente, certo? Por enquanto eu estou trabalhando no mercado de fiscal de carrinho, aquele rapaz que fica lá puxando os carrinhos, recolhendo os carrinhos, certo? Dos clientes, aqueles carrinhos de compra, sabe? Eu trabalho na conservação. Não só puxando os carrinhos, mas lá dentro da loja também do mercado, se precisar de algum serviço nosso, eles chamam a gente para fazer. Limpar alguma coisa, um banheiro, a loja, levar o lixo lá para trás para os containers da loja, entendeu? Do mercado. Mas, meus amigos, é por isso que eu falo, o YouTube, a internet, tem um lado bom. Eles deram oportunidade para todo mundo fazer seu canal, seu vídeo, sua novela, seu filme, seu documentário. Tiraram o monopólio das grandes emissoras, que tinham um monopólio de fazer novela, de fazer isso, de fazer vídeos, certo? A internet deu essa oportunidade, essa chance para todos se manifestarem. Até um catador de papel pode inaugurar seu canal no YouTube. Sabia, pessoal? Esses vídeos meus que eu faço, esse canal foi aberto em caráter de urgência e eu faço esses vídeos, sabe como? Com celular.
Eu não tenho um estúdio aqui, eu não tenho banner, eu não tenho nada chique aqui. É um canal simples, é um canal humilde, mas porém com uma causa nobríssima, de extrema nobreza, entendeu? Não adianta você ter um estúdio chique, um estúdio chiquérrimo, estúdio, microfone, mesa disso, mesa de som, câmera e coisa e tal, e banner, e você ficar com futilidade, ou se esquecer desses inocentes. Meus amigos, perdoe meu português, mas o importante é você estar entendendo, né, meu amigo? Meus amigos, meu amigo e minha amiga, meu internauta e minha internauta. Vocês perdoem mesmo a repetição desse tema, mas é necessário. Só quem viu a imagem daqueles cachorrinhos dentro daquele galão queimando vivos, com a carinha toda vermelha querendo sair, gritando, sabe o tanto que é triste. É por isso que eu abri esse canal. Eu nem ia abrir canal no YouTube, porque eu não tenho essa ambição de ser famoso não, pessoal. Vocês podem ver que nesse vídeo eu nem mostro a minha cara. Eu faço esse vídeo à moda antiga, à moda do rádio, entendeu? Talvez algum dia eu mostre a minha cara, o meu rosto, mas não é necessário. O importante é que eu faça esse vídeo à moda do rádio e você está entendendo, meu amigo querido, minha amiga querida, a nobreza, o propósito desse canal, Olive Ilumine, amém? A palavra Olive Ilumine significa oliveira iluminada, tá, pessoal? Oliveira iluminada, amém? Meus amigos, nós precisamos, e vai haver o milagre, daqueles animais serem livres daquela crueldade, amém? Então, olha só o que eles falaram para o Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó, Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar, ele vai livrar da fornalha de fogo e do Senhor. Mas se ele não quiser, fique sabendo, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Né? Então o rei ficou irado. E depois que eles estavam dentro da fornalha, o rei levantou. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Eles responderam: é verdade, rei. Mas o rei disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. Tinha 4 homens andando no meio da fornalha, ou seja, Jesus estava com eles dentro do fogo. A gente não pode entender porque Jesus não livrou aqueles animais daquele fogo, daquela crueldade. Entendeu? Mas aqui nós vemos que Deus pode livrar. Aqueles que morreram naquela situação, eles estão no céu uma hora dessa. Porque você sabe que toda criança e todo animalzinho, quando eles morrem, eles vão para o céu. Existe o céu dos animais. Existe o lugar dos animais ficar quando eles morrem. O gato, o cachorro, seja qual for o animal. Existe o lugar deles ficar. E com certeza o lugar que eles ficam é um lugar bom. É o céu deles. Agora, nós, seres humanos, nós estamos correndo esse risco de ir para o inferno se a gente não fazer a vontade de Deus. O inferno existe, é uma fornalha. Por falar em inferno, a imagem daqueles cachorrinhos queimando naquele galão, pessoal, é a verdadeira imagem do inferno. O inferno é aquilo ali. A segunda morte é aquilo ali. A segunda morte que a Bíblia fala é o inferno, a fornalha. O inferno nada mais é do que um forno. Uma fornalha gigantesca do tamanho de um planeta e consegue abrigar tudo que é alma que não aceitou Jesus como Salvador. O próprio nome já diz salvação. O próprio nome já diz Salvador. Salvar do quê? Ora, sabemos que se salva alguém de uma coisa muito terrível. Então, salvar o quê? Salvar a alma da pessoa das queimaduras, do inferno. Certo? E você, meu amigo, essas pessoas que não querem saber dos animais, que ignoram esses inocentes, você também corre risco de ir para o inferno. Porque Jesus mandou amar não só as pessoas, mas os animais também. Amém? Então, uma das maneiras de evitar o inferno é cuidando desses animais também. Das pessoas e dos animais. Amém? Então, meu amigo, você que não tem costume de ler a Bíblia, lê a Bíblia. Especialmente o livro do Apocalipse. Porque as pessoas têm mania de falar assim, Deus é amor, Deus é bom. Sim, Deus é bom, Deus é amor. Mas lê o livro do Apocalipse que você vai ver que esse Jesus que vai vir agora, ele vai vir como guerreiro. Ele vai vir como juiz. Ele vai vir com a espada de fogo para castigar os maus. Aqueles que não aceitaram a Bíblia, que não aceitaram o Evangelho.
O que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é do que uma coletânea de regras de Deus, regras do reino de Deus. O pecado é o quê? O pecado nada mais é do que você desobedecer à regra de Deus. Entendeu? Então, uma das maneiras de escapar do inferno é ajudando as pessoas e esses animais. Amém, meus amigos queridos e amados? Apocalipse 21, novo céu e nova terra. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, Deus morará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas vão passar na vida daqueles animais, daquelas nações. Eles vão parar de matar aqueles animais, não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, né? E aquele que estava sentado disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra. Por isso que ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, fazendo uma referência ao alfabeto grego também. O princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso aqui é Jesus falando. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Aqui ele está falando assim: o vencedor herdará o céu, essa linda cidade, a eternidade. Vencer o quê? Vencer o quê? Vencer, isso aqui, ó. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, olha só o desprezo de Deus. Olha só o desprezo de Deus por aquelas pessoas que não fazem a vontade dele, ó. Não que Deus despreze as pessoas, mas nesse dia aqui, no dia do julgamento, o juízo vai ser duro. Vai ser duro. Entendeu? Aí ele diz aqui: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos. O que é incrédulo? É aquela pessoa que não quer saber de Deus de jeito nenhum. Você fala: vamos para a igreja, fulano. Eu vou para a igreja nada, dar dinheiro para esses pastor ladrão. Bobo é você que vai. Esse é o incrédulo. Né? Prefere ir para a balada, para as orgias, do que ir para a igreja. Aos abomináveis, né? As pessoas que se prostituem, assistem filme pornográfico, vê filme de terror, fala palavrão, sabe? Quer fazer mal para o próximo, enfim, quer enganar o próximo, corrupção, enfim. Aos assassinos. Os assassinos, né? Pessoas violentas, pessoas que ficam aí aprontando, né? Mata lá o desafeto, mata o fulano lá que não gostava dele e tal. Aos imorais. As pessoas que se prostituem, né? As pessoas que estão aí na vida se prostituindo, né? Nas boates, enfim. As pessoas que ficam assistindo filmes pornográficos, falando palavrão, aquela coisa toda. Aos feiticeiros. Quem são os feiticeiros? Os macumbeiros, né? As pessoas que ficam fazendo mal para os outros, fazendo coisa errada aí para as pessoas, para destruir as pessoas, né? Aos idólatras, idolatrar tudo aquilo que não... Porque a pessoa que idolatra alguma coisa no lugar de Deus, ela é idólatra, né? Qualquer coisa que ela idolatra no lugar de Deus. A todos os mentirosos, a recompensa deles será no lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Então a imagem daqueles cachorrinhos queimando é a verdadeira imagem do lago de fogo, da segunda morte. Amém? Então, meus amigos, nós não podemos aceitar essa situação. Entendeu? Não podemos aceitar essa situação de jeito nenhum. Certo? Aqui fala Nova Jerusalém, já fala da cidade santa, o lindo, lindo lugar que as pessoas que aceitaram Jesus vão viver. Então veio um dos 7 anjos e que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era igual a uma pedra preciosíssima. Só o brilho dela era igual a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Das 12 tribos dos filhos de Israel.
3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e sobre esses estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. Né? 12.000 estádios. Né? E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados. 64 metros, segundo os estudiosos. Né? 64 metros, segundo os estudiosos. Pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro limpo. Ou seja, a cidade é de ouro. As ruas lá vão ser de ouro. Imagina você andando nas ruas de ouro, né? E os ricos aqui embaixo são tão orgulhosos, né? São tão orgulhosos, mas eles não sabem que a linda cidade que Deus vai estar preparando para aqueles que o aceitaram é extremamente anos-luz superior. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Isso aqui são pedras preciosas, pessoal. Pedras preciosas. Você vê o tanto que o lugar que as pessoas que aceitaram Jesus vai ser rico e próspero. Os 12 portões são 12 pérolas, ou seja, os 12 portões da cidade são 12 pérolas. 12 pérolas. Não é portãozinho pequeno, não. É portãozinho gigante, enorme. Sabe? E gigante, de uma só pérola, cada portão. Olha para você ver a riqueza, o esplendor do lugar que Deus está preparando para as pessoas morar, as pessoas que o aceitaram. Né? Os 12 portões são 12 pérolas e cada um desses portões é feito de uma só pérola. Olha só, já pensou? Uma pérola gigante é o portão. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade. Esse santuário que fala aqui é a igreja, o templo, né? Lá não tem templo, lá não vai ter templo assim, tem uma igreja ali no meio da praça. Não, porque a igreja lá vai ser o próprio Deus iluminando a pessoa. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro, esse Cordeiro que é Jesus que ele está falando. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe iluminar, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada, ou seja, Jesus é a sua lâmpada, vai ser a lâmpada da cidade. Ou seja, lá não vai ter sol nem lua. Lá o próprio Deus vai iluminar as pessoas. Já imaginou uma coisa dessa? O próprio Deus te iluminando, já pensou? As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais fecharão de dia, nem haverá noite nela. Lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas só os escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse livro da vida do Cordeiro é no livro de Jesus, o livro da vida. Né? Então, meus amigos, tem outra parte aqui que fala do livro da vida e fala dos livros, das obras que as pessoas vão fazer. Porque no dia... Aqui, ó, achei, ó, o juízo de Deus. Vi um grande trono branco, é aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Ou seja, você vê hoje o ser humano tão arrogante, né? Os valentão da vida, os arrogantes, os exércitos da vida, né? Brigando aí. Olha, porque o país tal tem não sei quantos aviões de caça, submarino nuclear, míssil nuclear, metralhadora é ponto não sei das quantas, pistola ponto não sei das quantas, sabe? Mas olha só o que está escrito aqui, ó. Vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele, aqui, ó, a terra e o céu fugiram da presença dele. Dele quem? Deus. Ou seja, olha só. E aqui tem uma parte do Apocalipse que fala que os reis, os grandes, vão fugir, vão pedir assim, fala para os montes cair sobre nós para esconder nós da fúria de Jesus, de Deus, da fúria do Cordeiro, de Jesus, de Deus. Fala para esconder nós aqui os montes, que nós estamos com medo de Deus e de Jesus. Os grandes, os poderosos, ou seja, esse povo que hoje em dia fica aí, né? Se gabando aí, porque
O meu país tem armamento, o meu país tem míssil, coisa e tal, e coisa e tal. Agora aqui fala dos mortos. Vi também os mortos, as pessoas que morreram. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, né? Ou seja, as pessoas importantes e as pessoas mais humildes, que estavam em pé diante do trono. Olha só. Então foram abertos livros, olha só, foram abertos livros. Que livros são esses? O livro de cada um. Eu, você, cada um de nós tem um livro. Tudo que a gente faz está sendo anotado nesse livro. Por exemplo, você foi lá, pecou, você foi lá, se prostituiu, está escrito no livro. Você foi lá, ficou com mágoa de alguém, não perdoou, está lá escrito no seu livro. Você foi lá e ajudou um animalzinho, você foi lá e ajudou um idoso, você foi lá e ajudou uma pessoa, está escrito lá no seu livro. Né? É o livro das ações, das obras. Obras é ação, trabalho. Né? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Aí tem outro livro ainda. Ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto. Esse livro da vida é tipo um documento. Se o seu nome estiver lá, você vai escapar da fornalha, do lago de fogo, das queimaduras, da segunda morte, do terrível lago de fogo. Né? Se o seu nome não estiver lá, você vai ser jogado lá dentro do lago de fogo. É tipo um documento. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Aqui, ó. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. O que é obra? É ação, em outras palavras. E os mortos foram julgados segundo as suas ações, segundo as suas atitudes, segundo o seu comportamento. Aqui, ó. Conforme o que estava escrito nos livros. No livro da vida de cada um. Eu lembro quando eu era pequeno, a funcionária da minha avó que trabalhava na casa dela falou assim: Leandro, sabia que tem um anjo anotando tudo que você faz lá em cima? É isso aqui que ela falou. É esses livros aqui que ela quis dizer. Ó, né? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Ou seja, cada pessoa tem um livro da vida. Assim, cada pessoa tem um livro da vida, não. Cada pessoa tem um livro de ação, das obras dela, que ela faz. Entendeu? O mar entregou os mortos que nele estavam. Pessoal, agora olha isso aqui. Olha isso aqui, o tanto que é sério, o tanto que é terrível isso aqui, ó. A morte e o inferno, olha só, entregaram os mortos que neles havia. Ou seja, tem gente no inferno uma hora dessa, queimando. Olha só que tristeza, olha só o tanto que o trem é grave, o tanto que o trem é triste, é sério. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um. Olha só. Você já viu tanto de gente que tem no planeta, o tanto de pessoas que tem? Já viu? Pois é, mas aqui está falando que um por um vai comparecer diante do trono de Deus. Olha só para você ver a gravidade da situação. Tanto que a coisa é séria, pessoal. Tanto que a coisa é séria. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Olha só, segundo o comportamento de cada um. Então a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. A própria morte, o próprio inferno que já é quente, vai ser jogado em outro inferno, que é o lago de fogo. É como se fosse um inferno pai do outro. Vai ser jogado dentro do outro, esse outro inferno que é chamado de lago de fogo. Esse lago de fogo aqui é outro inferno, só que é um inferno mais quente ainda. Olha só, pessoal. E se alguém não foi achado inscrito, ou seja, registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, ou seja, esse também foi jogado no lago de fogo. Tá vendo? O tanto que a coisa é séria, o tanto que a coisa é triste, o tanto que a coisa é horrível, terrível. Entendeu, pessoal? Então, meus amigos, olha, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas cuidado, meu amigo. Cuidado, pelo amor de Deus. Não brinca com Deus. Você viu que aqueles cachorrinhos morreram naquele galão de óleo quente e Deus deixou eles morrer lá. Claro que não vou condenar a Deus. Claro que não vou criticar a Deus. Oh, Deus, o Senhor errou. O Senhor Deus deixou eles morrer daquele jeito. Mas por aí você já vê que assim como ele conseguiu ver aqueles cachorrinhos queimando aquele galão, ele pode muito bem conseguir ver as pessoas queimando no inferno e deixar lá. Entendeu? Inclusive tem uma escritura nos evangelhos que Jesus fala assim: não tenha medo daqueles que matam o corpo e depois não pode matar a alma. Tenham medo daquele que depois de matar o corpo pode fazer perecer no inferno a alma, tanto a alma quanto o corpo, a alma.
Ou seja, ele falou assim, tenham medo daquele que depois de matar o corpo pode fazer perecer no inferno a alma. Meus amigos, a coisa é séria. Você que não tem conseguido largar a prostituição, você que não tem conseguido largar a pornografia, a prostituição, a bebida, o cigarro e outra coisa errada que você faz, você tem que se ajoelhar diante de Deus e pedir misericórdia, pedir clemência. Abrir um jejum, nem que seja 1 hora, ir para a igreja, fazer uma campanha na igreja. Pedir clemência. Pedir para o Santo Espírito entrar dentro de você. Porque no dia que o Santo Espírito entrar dentro de você, ele vai expulsar de dentro de você esse problema que você enfrenta, esse problema sexual que você enfrenta, essa prostituição que você não consegue largar, essa bebida que você não consegue largar, esse cigarro que você não consegue largar, essa maledicência que você não consegue largar. Ele vai te dar força para enfrentar essa zombaria que não te respeita, esse atrevimento que não te respeita. Porque você sabe que tem pessoas que todo mundo que olha para ela já quer logo zombar dela. Já que não respeita ela. É uma pessoa que as pessoas não respeitam. É aquela pessoa que as pessoas só não enfiam o dedo na cara dela porque Deus não deixa. É aquele tipo de pessoa que ela está num lugar, as pessoas passam peitando nela. Ela está andando na rua, as pessoas jogam piada para ela, xinga ela, sabe? Isso aí, meu amigo, minha amiga, é um diabo, é um capeta, é um demônio, é um satanás, é uma entidade. Isso só vai acabar no dia que o Santo Espírito entrar dentro de você. No dia que o Santo Espírito entrar dentro de você, você vai ser liberto dessa prostituição, desse vício. Você sabe que tem pessoa que ela tem uma entidade que faz sexo com a pessoa. A pessoa fica ali, o sistema íntimo dela, o pênis, a vagina, fica ali balançando como se estivesse fazendo sexo com a pessoa. Sabe? Aquilo ali é uma entidade, é um espírito da prostituição. Isso só vai sair de você na hora que o Santo Espírito entrar dentro de você, o Espírito de Jesus entrar dentro de você para expulsar essa entidade dentro de você. Aí você vai ser uma pessoa normal. E tantos outros problemas que a pessoa enfrenta. Entendeu? Você que enfrenta um problema de saúde, você que enfrenta um familiar seu, enfrenta um problema de saúde, bebida e outras coisas que é errado, que a gente não pode falar aqui no canal, entendeu? Então, a solução é você ir para a igreja, fazer um jejum, nem que seja 1 hora, se você não aguenta jejuar. Não vai nessa história, fulano jejuou 3 dias, eu também vou jejuar 3 dias. Não vai nessa não, isso é loucura. Não vai copiando tudo que os outros fazem, não. Porque a irmã fulana jejua 3 dias, porque o irmão fulano jejua 1 semana. Não faz isso não, que você vai adoecer, você vai para o hospital, você vai sentir mal. Jejua 1 hora ou meia hora. Pega sua Bíblia, abre um jejum. Meu Deus, eu abro esse jejum para eu me libertar desse vício, para eu me libertar dessa prostituição, desse cigarro, dessa bebida, para eu ajudar meu familiar com problema de saúde. Aí abre, lê um capítulo da Bíblia, entendeu? Se você não aguentar jejuar 1 hora, jejuma meia hora. Aí quando você acabar, aí você jejuna meia hora, lê a Bíblia, entrega o jejum, meu Deus, eu entrego esse jejum, tal, entendeu? É assim. Não vai querer extrapolar, porque fulano jejuma 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas, não vai nessa, não, você vai se sentir mal, você vai passar mal, vai ser pior para você mesmo, tá? E nunca esquecer desses animais. Sempre lutar por eles, entendeu? Inclua eles nas suas orações. Se for na igreja, inclua eles nas suas orações. For orar de noite, inclua eles. For orar de manhã, inclua eles. Entendeu? E você que tem condição, você que tem a caneta de influenciar o parlamento, aqueles governando aqueles países, faça isso, meu amigo. Que Deus vai te recompensar. Certo? Aqui, ó, o anúncio da queda de Babilônia. E Apocalipse capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então gritou com potente voz. Olha só esse anjo aqui, ó. Eu já vi pessoas dizer que acham que esse anjo aqui é o próprio Jesus que desceu. Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade. Olha só. Olha só isso aqui, pessoal, que interessante. E a terra se iluminou com a sua glória. Olha só o poder do anjo. Vocês sabem que na guerra do Israel contra a Síria, no Velho Testamento, um anjo sozinho matou todo o exército dos sírios. Igual eu falei para vocês no vídeo passado, que as armas de guerra, os mísseis, os caças, as metralhadoras ponto não sei quanto, ponto não sei o que lá mais, metralhadora ponto não sei o que,
míssil não sei o quê, míssil balístico não sei das quantas, avião de guerra, caça F não sei das quantas. Você sabe que tudo isso aí, diante de um anjo é lata velha, diante de um anjo é palha, certo? Diante de um anjo é nada. Olha só, a terra se iluminou com a sua glória, com a glória do anjo. Olha só o poder desse anjo, um anjo sozinho.